A origem de todo problema está no pecado. Deus não criou o mundo com problemas. Deus não criou os problemas. Deus criou o mundo perfeito e o homem perfeito, deu a ele o livre-arbítrio. O homem escolheu o pecado. Quando entrou o pecado, os problemas entraram. Nossos problemas são causados pelos nossos pecados ou pelos pecados de outros que estão à nossa volta. Mas o causador de todo o problema é o pecado. O pecado, ele é que traz destruição, desestruturação, desgraças e muito mais. Diante disso, nós precisamos da graça divina e buscar a Deus. E a gente precisa olhar para isso. Aqui nós lemos sobre Davi. Ele tinha pecado e estava numa situação muito complicada. Quando nós pecamos, nós complicamos a nossa vida. E muitas áreas acabam sendo afetadas e passamos a viver circunstâncias desagradáveis, que nos afetam e afetam a outros. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós, muitas vezes, ficamos como que cegados para os nossos pecados. Quando Natã confrontou Davi e contou uma historinha a ele, o Davi olhou para aquela história: esse homem é digno de morte. Ele olhava para o pecado dos outros, mas estava ignorando o seu. Natã disse: esse homem é você. Nós lemos aqui no segundo livro, segundo Samuel, né, é um livro, por isso que a gente diz segundo e não segunda, porque não é uma epístola. Segundo Samuel, capítulo 11, e algumas coisas que a gente lê ali, fala da época em que os reis saíam para a guerra. Era a época de guerra. Mas daí diz que Davi permaneceu em Jerusalém. Joabe foi para a guerra, Davi era um guerreiro, disse: não, deixa eu descansar aqui. E daí a Bíblia fala lá que o Davi foi tirar um soninho à tarde. O pessoal guerreando, ele de boa no palácio, né, fez lá seu soninho, a sua cesta, levantou, foi lá, no alto do palácio, e a Bíblia diz que do terraço ele viu uma mulher muito, muito bonita tomando banho. E ele, usando a sua autoridade do rei, e daí não usou, daí abusou. E a autoridade é algo que a gente precisa cuidar, ela deve ser usada e bem usada, e nunca deve se abusar da autoridade. Quando alguém é investido de autoridade, ele precisa estar muito ciente disso e das consequências do exercício da autoridade. Quando alguém recebe uma autoridade, a mensagem que tantas vezes vem é que essa pessoa, ela pode mais do que as outras. No entanto, pessoas esquecem que também, quando há uma autoridade investida, essa pessoa vai poder menos de algumas outras coisas. Exige uma renúncia maior. Eu diria que até alguns direitos acabam sendo tirados. Quanto maior é a autoridade. E é preciso ter essa percepção, e Davi aqui abusou dos seus direitos. Abusou dos seus direitos. Em tempo de guerra, Davi não guerreou.
E ele procurou e achou uma mulher que não era sua. Lá estava de boa, os outros guerreando. E daí ele foi dar uma olhadinha lá fora. Ele não vigiou. Esse homem que era um adorador, um guerreiro, um vitorioso, e de repente, em um momento, em um olhar, em uma abertura, tudo aconteceu. Ele manda chamar essa mulher, ele se deita com ela, ele comete adultério com ela, vai pecar com ela, vem as consequências do pecado. Diante das consequências do pecado, ele não lida com o pecado, ele continua levando o pecado adiante e acaba intensificando e cometendo outros pecados a partir desse pecado para tentar abafar o primeiro pecado. A Bíblia diz que abismo chama abismo. Quando ocorre um pecado na nossa vida, se a gente não tratar dele, sabe, ele vai nos levar a outros pecados. E a vida vai se complicando cada vez mais. A Bíblia diz que nós enfrentamos uma guerra entre carne e espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Tem uma guerra dentro de nós, tem um conflito, diz a Bíblia. Eles estão em conflito um com o outro. Se nós não aceitarmos a realidade dessa guerra, e se nós não a lutarmos, nós ficaremos vulneráveis. Se nós não vigiarmos com os nossos olhos, não ocuparmos os nossos olhos em coisas boas, alguma outra coisa ocupará os nossos olhos e a nossa mente. No livro de Gálatas, no capítulo 2, ele diz: olha, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele disse: eu morri para mim mesmo. E nessa luta ele estava crucificando a carne. E Jesus disse: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz fala, sobretudo, de crucificar a nossa carne. Paulo diz: ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é culto. E ele diz: não tomem a forma, não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes a gente não está vivendo isso, por quê? Porque não se oferece a Deus em sacrifício, porque não renovamos a nossa mente, e nós deixamos vir à nossa mente todo tipo de lixo. Não resolve negar o nosso pecado, justificá-lo. Eu fiz isso porque o fulano fez aquele outro. Eu só fiz isso porque me fizeram aquilo. Eu não estou dizendo que circunstâncias não contribuam e até não nos instiguem a pecar, mas a decisão de pecar é minha, é tua. E nós não podemos nos justificar nas circunstâncias. Davi podia se justificar e dizer: o que eu posso fazer?
Onde que se viu uma mulher no terraço da casa dela ficar tomando banho? Culpa dela. Ah, essas mulheres aí que tem por aí. Sim, ela teve culpa, mas ele foi o maior culpado. Ele mandou chamar, ele abusou da sua autoridade. Cada um teve a sua culpa. Ela sim tinha a culpa dela. Mas quando a gente peca, a gente tem que lidar com a nossa culpa. E parar de ficar jogando a culpa dos nossos pecados nas costas dos outros. Davi apelou para a misericórdia divina. Depois de consciente, de assumir, versículo 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. Deus, Ele não muda. Ele quer se manifestar a nós com a sua misericórdia. Ele é misericordioso. Mas para que Ele se manifeste e derrame a sua restauração, é preciso arrependimento. E Ele está falando aqui desse apagar as minhas transgressões. Apagar as minhas transgressões. Esse termo, apagar, ele vem de uma figura que do rei, os reis, eles mantinham um rolo de papiro com os registros dos atos dos reis. O que Davi tem em mente aqui é que nos registros dos atos dele estava lá registrado esse pecado dele. Então ele está dizendo: apaga isso, Deus, apaga isso, que diante de ti não haja mais esse registro. Eu me arrependo. Versículo 18, depois do pecado confessado. Ele diz: por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Ele entende que ele pecou e que o pecado influenciava e causava danos em outras coisas. Aqui ele está quebrantado diante de Deus, confessando. E antes de falar ali dos muros de Jerusalém, o pecado é denunciado, a seriedade dele é denunciada. Mas é preciso crer na misericórdia de Deus. Se fizermos como Davi fez, Isaías capítulo 43, versículo 25, a Bíblia diz que dos nossos pecados Deus não lembrará mais. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que eu já mencionei aqui, diz que Ele vai nos purificar da culpa, da injustiça, vai tirar a impureza e vai tirar a culpa de sobre nós, quando houver real confissão.